Meu nome é Gabriela Sanzon e você está no meu canal, Gabriela Sanzon, Ser Artista. Seja muito bem-vindo. Hoje eu ia começar com um tema sobre arte logo de cara, mas eu acho que é muito importante pela forma com a qual esse canal se movimentou depois da minha postagem da homenagem para o meu pai, eu contextualizar como é que eu vim parar aqui. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vou contar para vocês um pouquinho da minha história de forma breve. Então tá, então vamos lá. Vamos partir de 2 pontos. Há 5 anos atrás, eu me formei em artes visuais pela Escola de Arte e Tecnologia Oicabô. Há 2 anos, eu me reconheci como artista e decidi viver de arte. Você consegue perceber que existe uma lacuna entre a KABUM e eu realmente decidir viver de arte? É exatamente sobre isso. Há quem diga que eu estava perdida durante todo esse processo. Talvez eu estivesse um pouco, mas a verdade, assim, pra mim, como uma pessoa que viveu a situação, é que eu dava muita importância para os outros, porque os outros pensavam, porque os outros diziam. E socialmente, dentro da minha bolha social de família e de criação, existe a mística, né? A lenda de que arte não é uma profissão. De que artista é vagabundo. Tudo isso que tem, que a gente que é artista, a gente sempre vive. Que artista é vagabundo, que faz arte porque não quer trabalhar e tudo isso. Só que, pasme, arte é uma profissão. Então, o meu processo, ele teve muito essa influência, sabe? É essa temática em si. E não necessariamente que eu estava perdida. Porque eu formei na KABUM e eu saí de lá e tipo assim, tá, e agora? O que eu vou fazer? Agora eu preciso entrar na faculdade para eu poder ter uma profissão. Porque eu não enxergava que eu já tinha uma profissão. Que aquele curso que era técnico me formou com uma profissão. Porque todo o tempo que eu tive lá, eu ficava muito na noia de tipo, mano, como é que eu fui aceita nessa escola? Que loucura, cara. Porque eu não sou artista, olha essas pessoas. Eu me comparava muito com os outros e eu me sentia muito inferior, muito menos artista. Que com a maturidade, com assumir viver de arte, meu autoconhecimento, eu descobri que isso é só autossabotagem, tá? É só eu tendo desculpas para não assumir que aquilo ali era o que eu queria fazer e era o que eu sabia fazer e o que eu ia fazer. Porque ia ser muito mais difícil, porque é um caminho muito mais difícil. Se eu simplesmente fizesse, sei lá, algum outro curso que é mais popular, com certeza eu ia me dar muito bem, me sair muito bem, ia ir lá, ia fazer e ia ter aquela profissão e pronto, acabou, ia dar orgulho pra família, ninguém ia falar nada de mim. E eu não ia ser a louca vagabunda que não gosta de trabalhar durante todo esse tempo. E eu acredito muito que eu ainda seja essa... As pessoas ainda tenham essa visão de mim. E aí, você que não me acompanha no Instagram ainda, essa história é completamente nova. Quem me acompanha no Instagram já acompanhou o meu processo de virada, a chavinha de tipo, vou viver de arte, essa é a minha arte, o meu conceito de arte. Mas ainda assim, eu acho que essa história é um pouco nova. Aí, muita coisa aconteceu, que aos poucos eu vou colocando vídeos aqui, porque foram muitos marcos na minha vida. E todos eles eu tenho coisa pra falar, porque eu tenho um aprendizado que eu tirei sobre isso. E são coisas que eu quero falar pra você que é artista, que tá me vendo, que de repente vai simpatizar com o que eu vou dizer, que viver de arte é possível sim. Ser artista é uma coisa que você já é. E pra quem não acha que é artista, você pode ser.
todo mundo pode ser artista, todo mundo é artista, mas esse é um conceito que eu vou entrar em outros vídeos. Bom, meu pai morreu em 2019, em julho de 2019. Esse canal aqui deu uma crescidinha, uma crescida bem significativa baseado em como ele era antes, e por isso essa força, inclusive de botar o projeto de voltar com o canal acontecendo. Tem outros projetos que vão acontecer também, então me segue lá no Instagram para você ficar por dentro também, tá? Porque de hoje, né, hoje que eu falo assim, do dia que postar esse vídeo até as próximas semanas vai vir muita coisa, muito lançamento, porque eu cheguei num ponto em que eu tenho uma ideia consolidada de carreira. Eu ainda não tô no ápice da minha carreira, estou construindo a minha carreira, mas eu já tenho um ápice de uma ideia consolidada que eu preciso colocar para fora, que eu preciso passar para as outras pessoas, que eu preciso fazer o que eu sempre fiz, dar apoio para artista iniciante. Gente, eu sempre fiz isso. Eu tinha amigo que era artista, amigo músico, fotógrafo, meus amigos que pintavam, que desenhavam, e eu falava assim, cara, você tem um talento, você precisa viver disso. Sempre dei apoio para artista iniciante. Quem disse que eu olhei pra mim? Tem 2 anos só que eu tô dando esse mesmo apoio pra mim. Então, tipo assim, isso porque culturalmente, familiarmente, eu tinha essa concepção que isso é do inconsciente, porque possivelmente eu vou receber alguma mensagem do pessoal da família falando, não, a gente não pensa isso. Mas inconscientemente é isso que vocês pensam sim, é isso que a família pensa, e não é só a minha família, é a maioria das famílias e é a maioria da sociedade. E nós precisamos mudar isso, esse conceito de que não dá para viver de arte. Ou quem vive de arte é lunático, é vagabundo, é porque não quer trabalhar. Muito pelo contrário, porque a gente trabalha muito, tá? Então, assim, eu via o potencial dos outros, eu apoiava com que os outros fossem, eu tinha um desejinho ali dentro de ser, e aí como eu achava que eu não era, eu apoiava meus amigos em volta que tinham grandes talentos, sabe? E a gente vai falar sobre isso também, tem muito tema. Essa história minha tem muito aprendizado, que dá muito tema de vídeo. E a gente vai desenrolar isso aí no longo do tempo. Então eu sempre tive essa de apoiar muito artista iniciante. E nunca olhei pra mim como um artista iniciante. Em 2019, em junho, meu pai morreu. Foi um grande marco, porque ele não só morreu, ele teve um processo de uns 4 meses que foram difíceis, que também vai ter vídeo no canal sobre isso depois, que mudaram a minha visão de mundo, e foi quando eu me enxerguei adulta. Com 22 anos, eu me enxerguei adulta. Ok, ignorem a Tonks, que é negativo, tá bom? Beleza. Meu pai, um belo dia, tomando um café da manhã com a minha irmã, que a gente tinha esse hábito de tomar café da manhã sem fim, tipo assim, ficar o dia inteiro na mesa conversando, e a gente só sentou pra tomar café. E aí ela virou pra mim, eu fazendo planos, que eu ia fazer Enem, e aí eu ia fazer faculdade, a mesma ladainha que eu tive a vida inteira, desde que eu formei no ensino médio. Mas eu nunca, tipo assim, nunca realmente tentei, sabe, passar no vestibular. Porque eu não queria fazer aqueles cursos. Eu tava tentando alguma coisa que eu não ia viver completamente infeliz e agradar a família, meu pai e a sociedade. Aí depois de um tempo eu parei de querer agradar a família e a sociedade. Mas o meu pai ainda tava lá. E aí eu precisava agradar meu pai. E aí, tipo, a sorte é que meu pai, ele ficaria feliz com qualquer coisa que eu fizesse, desde que eu fizesse aquilo com verdade. Então, já era mais um alívio, né? Se de repente eu escolhesse arte, depois meu pai começou a estudar fotografia e ele foi ficando muito bom. Então, se eu escolhesse ir por esse rumo, eu não ia decepcionar ele completamente, ele ia ficar feliz. Então, meu pai morreu. A gente sentando na mesa, tomando esse café da manhã, minha irmã falou assim: para com isso, Gabriela. Você tá tentando achar curso? Por que você não aproveita essa chance que a gente tem aqui e assume que você não quer fazer uma faculdade agora?
e tenta descobrir o que você quer com calma, no seu tempo. E quando você descobrir, você faz a faculdade. Aí eu falei, caramba! Pra quem não sabe, a minha irmã mais velha, ela é pedagoga, então, tipo assim, ela tem... Ela puxou muito isso do meu pai também tinha muito isso de enxergar nos outros, que os outros, sabe? Essa questão de educadores e bons professores, eles veem as pessoas. E os dois são completamente intelectuais, né? Então vocês já pensam ali, tipo assim, o nível da família e o que eu tava tentando atingir. Então, assim, ver de uma pessoa que a opinião era muito importante pra mim dizendo isso e não tendo mais a voz e a opinião do meu pai, foi um momento muito libertador da minha vida. Foi o momento mais triste da minha vida, mas foi o que me libertou. Então, eu não sei se meu pai não tivesse morrido, se eu estaria aqui hoje fazendo o que eu faço e vivendo do que eu vivo. Então, beleza. Passando desse ponto. Nesse meio tempo também, eu tava me relacionando com um rapaz, alguns anos mais novo que eu, que é ainda videomaker, ele trabalhava com lançamento digital. E esse cara, ele tinha visão e ele vivia do jeito que a Gabriela, que estudou na Kabum com 18 anos, tinha de vida. Então, tipo assim, eu olhei pra ele e eu vi uma verdade que era a minha verdade também, e eu vi ele realizando e conquistando coisas com aquela verdade. E aí foi tipo assim, foi muito próximo de mim, num tempo exatamente certo, que me deu o estalo de falar assim, cara, isso é possível, eu vou arriscar, se não der certo, paciência, já não dei certo até aqui mesmo. Esse era o meu pensamento. Já não dei certo até aqui mesmo, se mais essa coisa não der certo, que diferença vai fazer? Voltei a estudar tudo que eu aprendi lá na Kabum. Audiovisual, designer gráfico, fotografia, até criação de site e HTML, que essa era uma matéria que pra mim, mas voltei a estudar tudo isso. Em contrapartida, em agosto eu comecei um curso de teatro, porque eu via que, independente do que eu decidisse, do que eu escolhesse, o curso de teatro ia me fazer desinibir mais, porque eu sempre fui desinibida, mas eu ia desinibir mais. E de repente ele ia me ajudar a encontrar isso que eu estava procurando, né? Esse autoconhecimento. Porque eu vi uma pessoa muito próxima da minha madrasta da época, que ela fez esse mesmo curso de teatro, e eu vi como ela mudou. Então eu falei, vou entrar no curso de teatro e vou voltar a estudar arte digital. Comecei a estudar arte digital, tive a oportunidade de produzir o canal da minha irmã, porque meu pai que produzia, daí eu comecei a produzir. Não, uma atenção de cabeça do caramba, porque vídeo, audiovisual é muito diferente de fotografia. Então, tipo assim, iluminação muda, o foco muda, tudo muda, cara. Parece que é tipo assim, ligou a câmera e pronto, mas não é. A chance de dar uma merda, assim como deu, é enorme. E aí eu perdi cartão de memória, deu pau no cartão de memória, perdi vídeo. Nossa, eu não sei como é que minha irmã me aturou durante esse processo. Cada erro de iniciante que é erro de... que eu acho que nem iniciante agora mais comete esses errinhos assim. E eu tava lá cometendo os erros. Passei um semestre nisso. Na hora que eu entrei no palco a primeira vez, eu já tava tão convicta com a minha arte digital em voltar pro designer e continuar estudando o audiovisual para ajudar minha irmã cada vez mais. Eu pisei no palco a primeira vez e eu falei assim, mano, adrenalina, velho. Adrenalina, ir lá e fui, fiz. E caramba, que processo doido que é ser atriz e estar num palco e as pessoas te vendo. Eu falei, mano, no último dia de apresentação, foram 3 dias de apresentação. Eu falei assim, cara, eu quero isso aqui. Eu vou ver isso aqui. Só que, assim, eu decidi isso pra mim. Eu ia viver de arte e eu ia viver de teatro.